Sônia está informando que Itapetininga também, nós estamos com 23 graus. Paz do Senhor para todos, que bênção estarmos juntos aqui nesta manhã. E hoje nós vamos receber o pastor Silvio Mariano, que é o presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná, os quais iniciaram um polo aqui em Tatuí, na nossa igreja, que nos ajudou a formar um grupo bom de pastores, amigos e parceiros. Janaína está informando que está 18 graus em Botucatu, lá em Arequipa, no Peru. A Dina está informando que nós estamos aí com 12 graus, então, pelo menos na América, aqui na América do Sul, já temos aí dois países aí que informando a temperatura, 12 graus, então o Brasil está quentinho hoje. E eu digo, aqui está 12 graus, minha filha. Graças a Deus, então, nós estamos esse inverno que parece, então, mais verão. E eu tenho certeza que Deus vai usar muito a vida do pastor Silvio Mariano, que foi a pessoa com quem eu fui lá para Cornélio Procópio para fazer o meu divã, foi de grande valia. Vim a estrada de Cornélio para São Paulo, vim extremamente feliz da vida, pronto, e como nós ouvimos ontem do Ricardo Baratio, livre, autorizado a continuar a jornada, e foi um tempo muito, muito precioso. Então, queremos aí, quem sabe a gente pode até ouvir aqui um dia, um momento de divã para a tua vida, eu tenho certeza que vai te enriquecer demais. Eu já quero convidar aqui o pastor Silvio Mariano para estar junto comigo neste momento. Pastor Silvio, meu amigo, como é que o senhor está? Bom dia, pastor Altair. Estou muito bem, graças a Deus. Como que vai, pastor? Graças a Deus, aqui em Tatuí, nós estamos bem também, coisa caminhando, e aqui está quente, rapaz. Como é que está o Paraná aí? Paraná está 20 graus, né? Para um carioca... Tá frio. Tá quase frio. Mas já está há bastante tempo em Cornélio Procópio, já acostumou, né? Entendeu? Que lá no Rio, 20 graus, o povo já está colocando agasalho, né? Mas está uma temperatura bem gostosa aqui hoje. Amém, amém, amém. E como é que está a família, a Nívia, como é que estão? Graças a Deus, estamos todos muito bem, eu, a Nívia, o Heitor, né? Estamos na graça do Senhor, né? Vivendo aí momentos, aproveitando, né? Da forma que dá esse momento de pandemia, né? E a gente vai, né, se inventando aí, né? Para poder estar curtindo como casal, né? Mesmo com tudo fechado, a gente vai fazendo o que é possível. E está conseguindo brincar bastante com o Heitor? Pastor, semana passada, no sábado, até eu levei para acampar. Ele tem 4 anos de idade, foi o primeiro acampamento dele. Bem assim, quebrou tudo, né? Amou, e brincou no barro, né? Até dormiu sem tomar banho. Fez uma bagunça lá e fez churrasco e se divertiu demais. Foi uma bênção, graças a Deus, né? Essas memórias são importantes para a criança, né? São importantes. Como eu estava falando antes, o pastor Wilson Guimarães, que também está aí no Paraná, nós levantamos a bandeira da importância de voltarmos a trabalhar na igreja como família. Sim. E estamos elaborando um material aí para empoderar, o tema vai ser Empoderando a Família Cristã. Devemos fazer isso mesmo, a família precisa estar cada vez mais sendo fortalecida. Deixa eu só dar um bom dia aqui para aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, que Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por estarem aí conosco, né? Então, que Deus continue nos abençoando as nossas famílias. E realmente, pastor Altair, é importante esses movimentos em prol da família. Nós devemos, sim, estar cada vez mais investindo em família. Afinal de contas, a instituição que Deus criou, né? Exatamente. Pastor Silvio, eu vou deixar o senhor à vontade, então, para transmitir uma mensagem para esse pessoal lindo que está nos assistindo, e eu quero que o senhor fique bem à vontade. Está em casa.
Obrigado, pastor. Muito bem, meus irmãos. Fiquei muito feliz em receber o convite para estar aqui nesta manhã, falando com os irmãos a respeito de saúde emocional, né? Ou saúde mental. Enfim, um tema de capital relevância para os nossos dias atuais, né? Não só nos dias atuais, mas sempre é importante cuidarmos da nossa saúde mental, né? Eu até dei um título, né, para essa fala dessa manhã, que é cuide da sua saúde mental e não dê lugar ao inimigo. Então, usando ali um texto bíblico para poder falar da importância, tá, de estarmos realmente cuidando não só do nosso corpo, mas também cuidando da nossa mente. Tá? Então, inicialmente, eu gostaria de estar refletindo com vocês a respeito da definição que a Organização Mundial de Saúde dá a respeito de saúde. Né? O que seria para a OMS, né, saúde? Para a OMS, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social que não está apenas relacionado com a ausência de doença. Essa era uma definição lá de 1947. Depois, em 88, a OMS decidiu, então, incluir a espiritualidade no conceito de saúde. E para a OMS, a espiritualidade é o quê? São todas as emoções, as convicções, né, que as pessoas têm da natureza não material, né, e a percepção do todo, né, daquilo que vai além do que pode ser percebido. Tá? Então, para nós, é realmente a percepção de que não existe apenas a matéria, né, existe algo além da matéria, que foi o ser que criou toda a matéria, que é Deus. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes nós somos tentados a apenas olhar para a questão da espiritualidade e negligenciamos alguns aspectos, até mesmo na questão da nossa saúde física. Daí o entender, então, a importância de estar refletindo com os irmãos nessa manhã a respeito de uma percepção, uma visão holística da saúde, né? A saúde como um todo, né? Dentro dessa visão da OMS, né, que nós somos um ser físico, mental, nós somos seres sociais, mas também somos seres espirituais. Então, temos que realmente perceber o indivíduo como um todo, para que possamos estar atentos a todos os aspectos da nossa vida e não venhamos a adoecer. Por quê? Porque o cenário que nós estamos inseridos é um cenário que nos convida a um adoecimento. Né? O cenário atual de pandemia, de isolamento, tá? Tudo isso acaba sendo propício para que as pessoas adoeçam. Daí a importância, então, de pensarmos a respeito da saúde mental, porque se tem tanta gente preocupada com contrair o vírus, tá? Por outro lado, outras pessoas não têm dado a devida importância, tá, para outros agentes que são tão invisíveis quanto o vírus, né, que são as abstrações, as fantasias. Né? O vírus ainda é visível através do microscópio, né? Mas a nossa vida mental é formada de imagens, tá, que nós processamos na nossa mente de maneira muitas vezes equivocada, deturpando a realidade, e acabamos adoecendo quando nos intoxicamos com os nossos próprios pensamentos. Então, é preciso entendermos toda essa realidade, refletirmos a respeito dela, para que tenhamos uma vida saudável. E nessa introdução, eu gostaria de citar um poeta romano chamado Juvenal, que certa vez ensinou os soldados romanos a fazerem uma oração, e nessa oração eles deveriam fazer um pedido, que acabou se tornando uma frase muito célebre e conhecida de todos, né? Que eles deveriam pedir nas suas orações, né? Mens sana in corpore sano, ou seja,
uma mente sã num corpo são. Né? Essa dicotomia, né, mente e corpo, já tem sido questionada por muitos, já que não dá para separar uma coisa da outra. Tá? Então, essa visão dicotômica, o corpo é uma coisa, a mente é outra coisa, já tem sido questionada por muitos autores. Mas, enfim, né, vamos dar sequência nessa ideia ainda, pensando de tratarmos do nosso corpo e da nossa mente para que sejamos verdadeiramente saudáveis. Tá? Então, é importante nós entendermos alguns aspectos, né, da questão da saúde, doença e felicidade no cenário atual, não só nesse momento de pandemia, mas na modernidade como um todo. Freud, em uma das suas obras, né, Mal-Estar na Civilização, vai falar que todos nós podemos sofrer ameaças que podem nos provocar sofrimento, dor, que podem nos tornar infelizes. Não exatamente nos tornar infelizes, mas eu vou usar uma terminologia de um outro psiquiatra, que é o Eric Berne, que vai dizer que nós recebemos convites para ficarmos bem ou mal e compete a nós aceitá-los ou não. Mas, enfim, na perspectiva do Freud, o mal-estar pode vir para o sujeito a partir de 3 fontes. Quais são elas? Primeiro, do nosso próprio corpo. O corpo humano é um corpo fadado ao declínio. É um corpo que o indivíduo não pode se isentar de sentir dor. Não há como fugir, por exemplo, da emoção do medo, né? Ou seja, de sinais de advertência de situações que atentam contra o corpo. E nós estamos também diante de uma situação que é um sinal de advertência, que é a possibilidade de sermos contaminados pelo coronavírus. Então, diante dessa situação, nós nos protegemos, nós ficamos temerosos, né? Nós usamos máscara, ainda que seja completamente desconfortável, né, o uso da máscara. No começo, durante várias vezes, eu tinha que voltar, eu saía às vezes de casa, do escritório, e aí eu estava indo a um estabelecimento comercial, e de repente, na hora que eu chegava na porta do estabelecimento, aí tinha a plaquinha lá, proibida a entrada sem máscara. E eu lembrava que eu estava sem a minha, tinha que voltar lá no carro para poder pegar a máscara e colocar. Por quê? Porque não é uma situação agradável o uso de máscara, né? Causa um mal-estar, porque nós estamos habituados a respirar assim, livremente. Mas o fato é que, em prol da proteção do nosso organismo, né, evitando a contaminação, nós acabamos fazendo, então, uma série de procedimentos como medidas protetivas. Então, isso por quê? Porque nós não queremos o mal-estar no corpo, nós não queremos ficar doentes, queremos continuar saudáveis e, consequentemente, felizes. Né? Porque o quadro patológico geralmente traz consigo para o indivíduo o sentimento de tristeza, porque eu desconheço alguém que tenha ficado doente e, ao mesmo tempo, feliz. Bom, exceto, é claro, lá a criancinha, né, que finge estar doente para poder estar manipulando os pais e conseguir o que ela quer, né? Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas ninguém quer um mal-estar para si. Tá? Então, essa é uma fonte de sofrimento, né, que é o nosso corpo. Uma outra fonte de sofrimento, Freud vai dizer que é o mundo externo que se abate sobre o sujeito, tá, de maneira imperiosa, né, com forças poderosas, incapazes de serem controladas pelo indivíduo, né, forças destruidoras. E é exatamente essa situação que estamos vivendo na atualidade. Né?
nos sentimos completamente impotentes diante da atual situação do coronavírus, do isolamento, né? E quantas pessoas sofrendo com isso, a perda de emprego, a perda de uma empresa. Então, assim, a realidade muitas vezes se mostra, diríamos, impiedosa para o indivíduo, né? E o mal-estar que a realidade vai provocar, frequentemente, é sobre a psique. É sobre a maneira como nós vamos interpretar as circunstâncias que nós estamos vivenciando. Então, existem aquelas pessoas que vão olhar para essa realidade, vão sofrer com ela, isso é inevitável, tá? Mas vão conseguir se projetar para além dessa dor, para além da circunstância atual e permitirem a si mesmas terem uma nova perspectiva de vida. Olhar para o futuro e conseguir enxergar o sol nascendo novamente depois de longos dias de tempestade. Tá? Então, essa realidade se abate sobre o sujeito, mas não abate o sujeito. Tá? Agora, haverão pessoas que, dependendo do seu temperamento, dependendo de situações que vivenciaram, sejam elas semelhantes, né? Apesar de que, né, dificilmente alguém vivenciou algo semelhante ao que nós estamos passando agora, mas, enfim, né, o indivíduo pode olhar para essa situação e colocar nela impressões lá de trás, tá? E potencializar, torná-la pior do que já é. Né? Enfim, existem várias formas de interpretar a realidade, vai depender muito das lentes que nós fomos habituados a utilizar durante o nosso processo de desenvolvimento. Tá? Então, a forma como o indivíduo internalizou, né? A forma como ele interpretou uma situação pode acabar se tornando uma maneira padronizada de olhar para outras circunstâncias que muitas vezes são completamente diferentes, né? São até antagônicas. Tá? Mas o fato, então, que o mundo externo, a realidade tal qual se apresenta para nós, vai ser ali um convite, né? Uma circunstância que pode estar nos proporcionando sofrimento e dor. Né? E a terceira situação que Freud vai colocar com relação à possibilidade de doença, de sofrimento, mal-estar e tristeza, são as relações humanas. Tá? Então, como a própria OMS diz, né, a saúde implica em bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, está bem dentro dessa colocação do Freud, tá? De que o mal-estar pode vir do nosso corpo, pode vir da nossa mente e pode vir também das relações sociais. Então, o que é importante pensar nesse sentido? Né? Quais são as pessoas com as quais nós temos nos relacionado? Né? De que forma os relacionamentos, sejam eles intrapessoais ou interpessoais, né? Ou seja, o relacionamento que eu tenho comigo mesmo e o relacionamento que eu tenho com as pessoas à minha volta, como esses relacionamentos se dão? Qual é a finalidade deles? O que esses relacionamentos têm me provocado? Eles têm me trazido bem-estar ou mal-estar? Então, é importante pensar a respeito disso, porque existem muitas relações que são tóxicas, né? E vou abrir um pouquinho desse leque daqui a pouco. Mas, enfim, então, olhando para essas três possibilidades que Freud coloca e que vão estar de acordo com a definição de saúde da OMS, vamos olhar aqui para a questão primeiro do corpo. Né? Como que eu faço para poder não adoecer fisicamente? Todo mundo já sabe disso. Você precisa fazer exercício físico. Né? Eu, por exemplo, sempre amei pedalar. Né? E aí, há uns anos atrás, eu tive um acidente de moto, perdi parte do movimento do braço esquerdo. Mas, ano passado, eu decidi, não, é o que eu gosto de fazer, eu vou voltar a pedalar. Né? Porque é importante fazer exercícios físicos. Né? O corpo precisa estar sendo exercitado.
E a modernidade nos coloca sempre numa atitude de conformismo. As facilidades que deveriam nos proporcionar tempo para cuidarmos mais de nós mesmos, mais das nossas famílias, etc., na verdade, não. Tem nos roubado toda a nossa saúde. Né? Então, por exemplo, antigamente, para poder fazer o café da manhã, né? Ou a lenha já estava cortada lá, entendeu? Mas, no mínimo, tinha que pegar lá aqueles pedacinhos de madeira, colocar no fogão a lenha, acender o fogão. Então, havia uma série de movimentos que eram feitos ali para poder preparar a primeira refeição, que era o café da manhã. Né? Hoje não, né? Você vai lá e pega o leite na geladeira e coloca no micro-ondas, aquece e depois joga um café solúvel dentro. Está pronto o café da manhã em 40 segundos. Né? Então, nisso aí nós vamos ficando acomodados, nós somos tentados a ficar relapsos com o nosso corpo. Então, é importante a questão do exercício. E um outro aspecto também é a própria alimentação. Né? Todos esses alimentos processados não são benéficos para o nosso corpo, a quantidade de química, né, que eles trazem consigo, muitas vezes não tem nutrientes. Né? Em Londrina, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que foi parar no hospital e aí os médicos foram fazer exames e descobriram que ela estava com ausência de nutrientes, porque o marido, né, como dizem aí, né, mão de vaca, né, querendo fazer economias para a família e só comprava miojo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo com exercícios, com alimentação, né? Ingerindo bastante líquido, de preferência água. Né? Evite ao máximo que você puder o açúcar. O meu filho, eu já estou ensinando ele a tomar café sem açúcar. Né? O meu aqui está sem açúcar. Por conta de que pesquisas já mostram que células cancerígenas se alimentam do açúcar. Tá? Então, se você quiser até depois pesquisa lá a respeito do Antônio Aro e veja essa questão da relação do açúcar e o câncer. Tá? Tomar bastante sol, nós ficamos trancados dentro de casa. Né? A relação do casal, que o próprio Paulo vai falar, né, que né, o casal só tem que se abster, caso seja por um breve período para a oração, porque tudo isso é importante e diz respeito aos cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde física. Mas essa não é a ênfase dessa live aqui, é falar da nossa saúde mental. Então vamos lá, cuidados com a mente. Precisamos estar cuidando da nossa mente. Né? A meditação, quando nós estamos fazendo meditação, as ondas cerebrais do nosso cérebro são modificadas. Né? Tanto a meditação, que é uma reflexão interna, quanto os momentos de oração. Tá? Então, muitas vezes as nossas orações não são orações reflexivas. Né? Nós fazemos uma verdadeira catarse com Deus. Né? A catarse quando você expurga algo de mal que tem em você. Tá? Então, é bom, é benéfico isso, mas precisa ter aquele momento também reflexivo, de quietude, como o próprio salmista diz, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, é importante ter esse momento também, né? Que diz respeito a meditar, olhar para si, né? Pensar sobre seus pensamentos. O ser humano é o único que tem essa capacidade. Os animais não conseguem fazer uma autopercepção, né? Eles agem meramente por instinto. Nós temos a condição de fazermos uma análise, né? Como o próprio Paulo também vai dizer no momento da ceia, cada um examine-se a si mesmo, né? Olharmos para dentro de nós mesmos para pensarmos sobre aquilo que temos pensado. Isso é importante. Tá? Então, questionar como que eu percebo a realidade. Tá? De que maneira eu tenho interpretado as coisas que acontecem à minha volta. Sabia que muitas vezes nós criticamos os vícios das drogas lícitas, né, como o álcool ou o cigarro, mas nós podemos ser também viciados em emoções. Algumas pessoas, por exemplo, são viciadas em sentir raiva. Qualquer coisa que acontece, puf, já dispara a raiva no sujeito. Isso é o quê? Isso é um vício emocional. Tá? Por conta da forma do indivíduo
perceber a realidade sempre de uma mesma maneira, né? Provocando a sua ira. Tá? Se nós não cuidarmos da nossa mente, dificilmente conseguiríamos fazer projetos para o futuro, né? Porque isso diz respeito a criarmos uma imagem daquilo que nós queremos viver e trabalhar em cima dela, colocarmos a nossa energia, a nossa força. Tá? Então, é preciso atentarmos para esses aspectos. Né? E outra coisa, como que você tem alimentado a sua mente durante a pandemia? Eu resolvi fazer uma higiene mental. Tá? Primeiro que eu não tenho TVs de canal aberto na minha casa. Né? Antes eu tinha Sky, até Sky eu cancelei meu plano. Tá? Até por questão de falta de tempo, etc. Né? Meu filho fica lá assistindo os desenhos Netflix. Quando eu quero ver alguma coisa, eu assisto um filme, ou geralmente uma série que vai me proporcionar algum conhecimento, mas TV aberta, eu tomei uma decisão de que realmente não tem nada a me agregar. Né? E muitas pessoas estão mais doentes, né? Não pelo coronavírus, porque elas não contraíram o coronavírus, mas elas estão mentalmente fragilizadas, né? Com a sua imunidade mental baixa, porque foram bombardeadas constantemente por informações terríveis, morte, 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 o tempo inteiro. Tá? E quando nós estamos diante de uma televisão, a nossa mente está suscetível a comandos da mesma forma que uma pessoa está suscetível a uma sugestão durante um processo de hipnose. Entendeu? Então, é preciso ter cuidado com o que nós temos trazido para dentro da nossa mente. Porque muita coisa que tem sido colocada nas redes de televisão é tóxica. Tá? Vai te envenenar. Então, tenha muito cuidado com o que você tem buscado para se alimentar. Vai ler a palavra. Só abrindo um parênteses aqui, esses dias eu fiz um cálculo. Eu fiz uma leitura de uma página da Bíblia, assim, uma leitura bem tranquila, não acelerada como às vezes eu faço, né? E depois eu cronometrei esse tempo e multipliquei pelas páginas da Bíblia. Sabe quanto tempo que eu levaria para poder ler a Bíblia inteira? Se eu começasse e não parasse, eu levaria 3 dias, 72 horas. Aí eu fui ver, por exemplo, o tempo mínimo de uma série. Geralmente é em torno de 50 minutos. E eu fui vendo o tempo de cada uma delas, né? Quantos capítulos tem, né? Episódios, perdão. E eu fiquei pensando, quantos cristãos se deixassem de assistir essas séries e dedicassem esse tempo que eles fidelizam com as séries em ler a palavra, quantas vezes eles teriam lido a Bíblia num ano? E como que a mente deles teria sido transformada se eles fizessem isso? Então, lembre-se que o seu tempo é a sua vida, não desperdice. Não jogue pérolas a porcos. Tá? Não estou dizendo que você tem que abominar a televisão, não estou fazendo aqui como alguns no passado fizeram, não é nada disso, nenhum fanatismo, não, é apenas do ponto de vista da saúde, da sua saúde mental, tá? Para você refletir como você tem usado o seu tempo. Esses dias eu peguei, meu iPhone estava lá, né? O seu tempo de uso aumentou cerca de 6 horas por dia. Aquilo me deu uma angústia, assim, mas eu lembrei, calma aí, mas eu atendo pelo WhatsApp, né? Eu estou fazendo lives, então é por isso, tá? Porque eu quero fazer o mínimo possível de uso da tecnologia apenas para me proporcionar bem-estar e não para me roubar a vida, tá? E é importante nós pensarmos a respeito de tudo isso que está na nossa mente, porque já está escrito lá em Provérbios, como imagina, assim se torna. Tá? Então, ou seja, as imagens que nós temos permitido estarem inseridas na nossa mente podem acabar encontrando um solo fértil, né? E ali germinando e dando frutos. E esses frutos não serão positivos se nós não estivermos nos alimentando de coisas boas. Tá? Então, até parafraseando também o livro de Provérbios, vida e morte estão no poder da mente. Tá? Por isso é preciso cuidar da nossa saúde mental. Com relação aqui aos relacionamentos interpessoais, né, e a nossa vida social, que também é tido como saúde pela OMS. Cuidado com pessoas tóxicas.
diferente de, por exemplo, um cigarro ou um pesticida, que vem lá com um rótulo, né, da morte, que vem com um sinal de alerta para você estar atento. Pessoas tóxicas não se apresentam assim. Muitas vezes elas são como Jael. Jael é uma mulher na Bíblia, para quem não sabe, que Cícera se chegou até ela e ela deu leite para ele, tá? Colocou ele para dormir, ele estava fugindo de uma guerra e ele se sentiu muito acolhido. E, de repente, ela vai e enfia uma estaca na cabeça dele. Então, pessoas tóxicas muitas vezes fazem isso. Elas se aproximam de maneira sutil, amável, mas depois elas acabam te intoxicando, né? Elas tentam cravar uma estaca na sua mente, né? com situações de manipulação, de mentira e etc. E nós, pastores e líderes, muitas vezes somos tentados a dar muita atenção para pessoas tóxicas, porque elas são os bodes que fazem muito barulho, né, que são diferentes das ovelhas, né? O animal, o bode, qualquer coisa ele sai dando pinote, ele faz barulho, dá cabeçada nas pessoas, a cabeça dura. A ovelha não, pode estar ferida, mas ela está quietinha lá no seu canto, né? Então nós precisamos estar atentos a isso aí, né? As nossas relações interpessoais, né? E tudo isso nós precisamos fazer para quê? Para não dar lugar ao diabo. Precisamos cuidar da nossa saúde física, né? Porque as enfermidades não vêm de Deus. Tá? Mas muitas vezes as pessoas vão orar e falar assim, Senhor, o inimigo lançou uma seta sobre a minha saúde. Não, muitas vezes os nossos problemas de saúde são consequências das nossas escolhas, das nossas ações. Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, como diz a Joyce Meyer, é um campo de batalha. E o lado que vai vencer é o lado que é mais alimentado. Tá? O lado que é mais forte. Oi? Perdão, gente, entrou uma ligação aqui e eu tinha tirado antes colocado em modo avião, aí liguei, precisei fazer uma ligação, acabei esquecendo, mas vamos lá, vamos dar sequência. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, tá? Quando lá em Efésios nós lemos assim, não deis lugar ao diabo, em Efésios 4:27, é interessante que a palavra lugar em grego é topos, né? E Freud vai fazer lá a sua primeira tópica, né? Falando sobre a teoria topográfica, ou seja, os lugares da nossa mente onde estão determinados registros ou situações que nos levam à ação e determinam a nossa escolha, né? E aí ele vai falar lá do consciente, pré-consciente e o inconsciente, né? O que está no inconsciente é que o indivíduo desconhece. E o que está no inconsciente? São os nossos desejos. E é interessante que na Bíblia, a palavra desejo, você vai encontrar várias vezes a palavra desejo, mas tem as palavras hebraicas, né? Elas têm várias traduções e às vezes algumas são usadas especificamente. E eu achei interessante que teshuak, que é uma palavra hebraica para desejo também, essa palavra é usada apenas 4 vezes na Bíblia. Em Gênesis 3:16, está falando sobre o desejo do domínio sobre o outro, quando diz que o seu desejo será sobre o seu marido, mas ele te dominará. Quer dizer, o desejo da mulher de dominar o marido. Depois, quando Deus fala para Caim que o pecado deseja dominá-lo, mas caberia a ele dominar, né? Ou seja, então o desejo pecaminoso que precisa ser dominado, né? Está lá em Gênesis 4:7. Depois, o desejo da mulher de ser desejada pelo marido, que está lá em Cantares 7:10. E, por consequência, por extensão, né, o desejo do noivo
sobre a sua noiva, né? Ou seja, o desejo de Cristo sobre nós, seus filhos. Tá? Então, por que eu estou falando disso aqui? Para a gente entender que muitas vezes o lugar que o inimigo está buscando, né? Quando a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo, que lugar é esse que ele está buscando? O lugar que ele está buscando é um lugar na nossa mente. Quando nós não entendemos as situações relacionadas principalmente aos nossos desejos, às nossas frustrações, aos nossos traumas complexos, fantasias, né? Tudo isso pode acabar servindo de lugar para o inimigo. Tá? Então, quero concluir aqui com um texto de 1 João 3, 2, que diz assim: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então, se nós queremos ter saúde, nós precisamos ter saúde mental, né? E é interessante que saúde aqui, né, no grego, rujainó, né, é figuradamente ser incorruptível, né? Não só da corrupção como nós temos visto em nosso país, mas de ter uma mente que não se corrompe, né? Uma mente saudável, tá? Que não vai ser corrompida pelo inimigo. Tá? Outra coisa, né? A prosperidade aqui, né? Euodoó, né? Que significa ter alegria na jornada, né? E a alma, que é a psique, né? Que tem várias traduções, como respiração vital, vida, alma humana, alma como sede de afetos e vontade, né? O eu de uma pessoa, um indivíduo. Então, nós precisamos estar cuidando da nossa saúde mental para que ela venha a refletir em todas as áreas da nossa vida. Tá? Eu espero que você tenha sido abençoado com a reflexão da manhã. Tá? Pastor José Altair já está entrando aqui novamente. Amém, pastor Silvio. Agradeço e agradecemos também por essa manhã desse bom esclarecimento da saúde mental. Agora que o senhor colocou aí, viciados em sentir raiva. Viciados em sentir raiva. Como pode se dar isso aí? Pastor Altair, a nossa mente, vamos imaginar o seguinte: imagine uma montanha de neve. E o que acontece? Aí você tem vários trenós descendo por essa montanha. Então, são vários caminhos possíveis. E, de repente, um determinado caminho começa a se tornar fixo, a ponto dos outros serem... Então, na mente acontece algo semelhante. A pessoa vai sempre usar determinado caminho, porque as conexões sinápticas já estão fortalecidas nesse sentido. Uhum. Então, a pessoa vai estar sempre reagindo de uma maneira padronizada, porque o cérebro dela entende que, numa situação X, ela vai sempre ter uma reação Y. Então, algumas pessoas vão se viciando, e as emoções são viciantes. É como se fosse uma droga. Tá? A ação de uma droga na psique, né, é uma ação de estimulação de conexões neuronais. Tá? E as nossas reações diante de situações, como, por exemplo, uma situação que nos provoca estresse, né, vai disparar o cortisol e vai haver uma reação biopsicoquímica no organismo que pode se tornar padronizada. Então, se o indivíduo não externaliza a sua raiva, tá, ele pode estar viciado em estar sentindo essa raiva, havendo um acúmulo dela, para num determinado momento explodir.
É a famosa gota d'água. Ah, aquela situação foi a gota d'água. Mas por que foi a gota d'água? Porque o recipiente já estava cheio. Né? Se eu botar, se eu botar uma gota d'água aqui nessa caneca, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela não está cheia. Mas se eu enchê-la até a borda e pingar uma gota d'água aqui, vai transbordar. Entendeu? Então, emoções existem para serem expressadas. O texto bíblico diz assim, ó, irai-vos. Não está dizendo sinta raiva. Por quê? Porque isso é algo automático. Né? Sentir a ira, ninguém precisa dizer para mim, né? Para que eu sinta a ira. Não, então o imperativo lá, irai-vos, é para eu externalizar a raiva e, consequentemente, por quê? Porque se eu não externalizo a minha raiva e eu vou acumulando essa raiva, eu posso implodir, aí as pessoas podem ter dor de cabeça crônica, né, enxaqueca, elas podem ter problemas estomacais, elas podem ter problemas de diarreia, porque é uma forma do organismo colocar para fora algo que está fazendo mal. Tá? Ou elas podem explodir com uma pessoa que às vezes não é a causadora do problema. Entendeu? Então, se alguém me provocou raiva, eu preciso dizer isso. Tá? No momento que eu falo, eu não preciso falar com raiva no sentido de agredir a pessoa verbalmente. É claro que se alguém me fez raiva, quando eu for falar, eu vou falar, né, expressando essa raiva. A minha voz não vai ser uma voz, né, linear como quando eu acordo, por exemplo. Tá? Vai ser uma voz carregada com aquela emoção que eu estou sentindo. Mas as palavras, eu posso muito bem escolhê-las para não utilizar da minha raiva como argumento para ferir o outro. Mas eu preciso externalizá-la. Então, não sei se ficou claro, pessoal. Eu preciso externalizar, eu preciso expressar a minha raiva para não pecar, mas eu também não posso pecar ao não ter sabedoria, escolhendo as palavras que eu vou utilizar, tá, para poder falar daquilo que eu estou sentindo em função do que a pessoa fez. Então, se isso não acontece, a pessoa fica viciada. Sim. Então, o primeiro momento, a hora que vem a uma situação, o ideal, então, é já dar uma respirada e aí escolher as palavras para falar antes de ir para a agressão. Sim. Né? O Augusto Cury vai falar dos 30 segundos. Né? As linhas de informações de sobrevivência vão falar de 3 segundos. Que as grandes bobagens que nós fazemos na vida são durante 3 segundos de desatenção. Então, se a pessoa me fez algo, inclusive tem até, conte até 3. Não é? Vocês, como falei, conte até 3. Eu conto até 3 e falo assim, olha, isso que você fez, eu não gostei. Não gostei nem um pouco. E eu espero que não se repita. Ó, eu falei com raiva. Né? A minha voz não foi uma voz linear. Olha, isso que você fez, eu não gostei. É totalmente diferente. Estava em outra frequência a minha voz. Ela estava carregada de emoção. Mas as minhas palavras não foram ditas com a intenção de ferir o outro, de contra-atacá-lo. Tá? Então, eu tenho todo o direito de expressar a minha emoção. Tá? Não devo reprimi-la, não devo guardá-la, entendeu? Mas eu não posso agredir. Né? Então, às vezes as pessoas pensam que dar a outra face é engolir. Não, isso não é dar a outra face. Dar a outra face é eu fui agredido, seja intencional ou não intencional, me senti agredido, mas eu não agredi. Então, eu dei a outra face. Eu não revidei, eu paguei na mesma moeda. Entendeu? Mas eu não sou obrigado a ficar guardando lixo dentro de mim. Como diz o texto de Pedro, né? De tudo que guardar, guarda o teu coração. Então, guardar o coração significa colocar para fora a raiva. Não deixá-la para o outro dia. Não se põe o sol sobre a vossa ira.
Então, a pessoa gritou, né, necessariamente não preciso gritar com ela, e aí está tudo tranquilo. Sim. Ó, tem um relato bíblico que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o soldado dá uma bofetada em Jesus. Jesus vira para ele e pergunta assim: se eu falei mal, eu mereço a punição. Mas se não, por que você me bate? A dor psíquica daquele soldado não se compara com a bofetada que Jesus levou. Por quê? Jesus fez o soldado pensar sobre a dor dele, a dor do soldado, que no momento da bofetada, o soldado estava querendo transferir para Jesus. As pessoas fazem isso constantemente. O pastor já viu uma pessoa que está bem consigo mesma fazer mal para alguém? Não faz. As pessoas que tentam nos fazer mal são pessoas que não estão bem consigo mesmas. Aí elas inconscientemente tentam transferir para nós a dor que é delas. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós pegamos para nós essa dor. Nós pegamos para nós esse lixo. Não, devolve. Devolve para a pessoa. Às vezes, por exemplo, no estabelecimento comercial, você chega e você é mal atendido. Pergunta para a pessoa que te atendeu mal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá tudo bem com você? A pessoa fica desconcertada porque ela tem uma consciência, entendeu? Que o problema dela não é com você. O problema dela é com ela mesma. E aí ela precisa, de alguma forma, colocar essa angústia para fora e ela vai atingindo os inocentes. Tá? Então, não tome para si a dor que é do outro. Paulo vai dizer assim, ó, que nós devemos levar as dores uns dos outros, as cargas, perdão, devemos levar as cargas uns dos outros. Mas logo embaixo, ele vai dizer assim, sua própria carga. Ou seja, existem dois tipos de cargas. Aquelas que são passíveis de serem compartilhadas e outras que são do sujeito. E aí cada um leve a sua. Muito bom. Pastor Silvio, para a gente finalizar aqui, o senhor falou a respeito desse desejo também que acaba sendo esse desejo de domínio sobre o outro, que é o que a gente enxerga tanto na sociedade. Desde os órgãos de governo, e a gente vê isso chegando também à família. Com o pensamento cristão, homem e mulher, esse domínio, qual é o conselho? Pastor, me perdoe, houve cortes na sua fala, eu não consegui compreender a pergunta. É uma pergunta sobre dormir, eu não consegui compreendê-lo. O senhor falou aí a respeito de desejo de domínio sobre o outro. Desejo de domínio. Isso, aí a gente percebe esse desejo de domínio com questão política do Supremo sobre o Executivo, do Legislativo e tal. E a gente vê isso também hoje dentro da família, que potencializou, principalmente neste momento da pandemia. Para todos nós que estamos assistindo aqui, qual é o caminho? Vamos lá, pastor. Todo sujeito traz em si o desejo de domínio. Inclusive, isso já está presente na criança com 2 anos de idade. Quando a criança tem 2 anos, ela tenta se rebelar contra o domínio dos pais. Então, todos nós já temos essa tendência natural em nós. Agora, você não vai ver em momento nenhum na Bíblia esse domínio sobre o outro sendo outorgado. Por exemplo, eu vejo uma falha muito... como é o meu chamado aqui desde os 17 anos de idade, né, que é trabalhar com casais e famílias, falar um pouquinho sobre a questão da família também. Eu vejo uma falha muito grande em relacionamentos de casal, onde a esposa, muitas vezes, acaba tendo uma atitude maternal
com relação ao marido, né? E dominando a ponto dele precisar que ela o autorize a fazer determinada coisa, a ir para determinado lugar, né? A participar de determinado evento. Isso é antibíblico. Tá? O indivíduo, da mesma forma como o marido também, né, não tem essa prerrogativa sobre a esposa, né, de controlá-la, de controlar as vontades dela, entendeu? De controlar determinadas situações com relação à esposa. Entendeu? Então, foi dado para o homem domínio sobre criaturas. E não sobre outros seres humanos. Você vai exercer a sua autoridade, que o ideal é que essa autoridade tenha sido outorgada ao líder e não imposta, né? Porque a gente vê muitas vezes acontecendo, quando a autoridade é imposta, o grupo elege um novo líder. Isso acontece inconscientemente. Tá? Então, na família, tá? O que acontece? O ideal na família é que houvesse o conceito de liderança flutuante, que é um conceito do Eric Berne, né? Psiquiatra canadense. Ele diz que existe a liderança, né? Que é a figura do homem, tá? E aí isso não é discurso machista. Por quê? Porque quando chegar no céu, somos nós, homens, que vamos ter que dar conta, tá? Da nossa família. Entendeu? Deus cobrou foi de Adão, né? Porque ele deu uma instrução para Adão. Entendeu? Então, a cobrança veio em cima dele. Tá? E a consequência maior também foi para ele. Entendeu? Então, tem a figura lá do marido, né? Aí, é claro que existem questões relacionadas a temperamento, né? Às vezes a mulher é colérica, o homem é fleumático, enfim, mas na família o ideal é ter a liderança flutuante. O que significa isso? Tem a figura de autoridade, mas um filho ou uma filha, em um determinado momento, pode ter uma informação que nem o pai nem a mãe tem. Naquele momento, ele assumiu a liderança. Vou dar um exemplo clássico da atualidade. A família compra um celular novo. Eles entregam na mão do filho ou da filha. Instala o WhatsApp aí para mim. Coloca o Facebook. Por quê? Porque naquele momento, aquela criança, às vezes de 5 anos de idade, tem uma informação que os pais não têm. Por quê? Porque nós fomos inseridos na tecnologia. Eles já nasceram nela. Entendeu? Então, hoje, a criança de 4, 5 anos, ela pega um telefone. Entendeu? Eu aprendi um monte de coisa com meu filho. Ele mexendo no meu celular. Eu falei, eu não sabia que tinha isso aqui. Ele com 3 anos. Entendeu? Então, é sobre isso que nós precisamos pensar, sobre essa questão da liderança flutuante. Tem uma liderança instituída, mas todos são líderes. Por quê? Porque todos têm informações que não são comuns a todos os indivíduos. Né? Então, em algum momento, alguém vai assumir essa frente para poder levar o grupo, a família, para o lugar de destino. Entendi. Pastor Silvio, muito obrigado aí por essa manhã, por essa palavra, mas eu tenho conversado muito com o pastor Wilson Guimarães a respeito desse empoderamento da família. Eu acho que essas informações, principalmente questão de domínio, desejo, eu gostaria que nós pudéssemos voltar a trazer isso novamente, porque isso eu acho que vai ser muito importante para a família cristã. Quem sabe futuramente possa marcar essa data aí, o senhor pode nos ajudar nisso também. E foi um tema que eu acabei tendo que... Eu me empolgo aqui para poder falar a respeito, mas acabei que abreviar aqui realmente dá para dar uma explanada futuramente, abrir um pouco mais esse leque. Vai ser um grande prazer, uma satisfação. Amém. Pastor Silvio, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Um abraço na Nívia, um abraço no Heitor. Amém.
Forte abraço para todos aí também, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Um abração, obrigado a todos aí pela paciência e estar nos ouvindo. Deus abençoe também. Obrigado, pastor Otaí, que honra pelo convite. Deus abençoe, estamos aí à disposição. Amém. Forte abraço. Pois é, queridos, esse aí é mais um Café com Coragem, que tem como um objetivo fortalecer a nossa imunidade psicológica, emocional e espiritual, fazendo aí uma somatória de corpo, alma e espírito. E eu espero que você tenha sido ricamente enriquecido e abençoado nessa manhã com as informações, com tudo aquilo que nós ouvimos e mais do que isso, né? Procurar fazer uma aplicação muito prática na nossa vida. Amanhã estaremos aqui mais uma vez com um Café com Coragem, e se, como nós fizemos ontem também, se você tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa, você pode transferir a nós, que nós vamos transferir a esses queridos convidados, e eles com muito prazer vão responder também a qualquer questionamento, qualquer dúvida. E os irmãos que pediram o link do pastor Ricardo Barati, pode ficar tranquilo que eu vou enviar o link também dos trabalhos que eles fazem também. Quem quiser o contato do pastor Silvio, que também faz trabalho online de atendimento, e você quiser o contato, com certeza, com muito prazer, ele vai poder atender a todos vocês. Então, dizendo em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Um forte abraço para você. Amanhã às 10 com mais um Café com Coragem. Deus abençoe e um beijo no teu coração.